TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, chegamos com o nosso Correio Serrano na TV. Muito obrigado pela sua presença, audiência. Gente, terça, né? Não, hoje é quarta. Já é quarta, olha só, tá vendo? Já hoje é quarta. Caramba, a semana tá voando. Bom dia pra você, bom dia, Roberta. Bom dia, Jorge. Bom dia para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo. Chegamos com muitas notícias para você. Lembrando que você pode nos ajudar a fazer os nossos telejornais. Mande para cá sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais, que são quais, Jorge? Tá na sua tela, tvccorreidamanhã@gmail.com, nosso e-mail oficial, e é claro, tem o nosso WhatsApp, o meio mais fácil de entrar em contato, DDD 24, telefone é o 992 483167, manda sua mensagem, participa aqui conosco, participa com o nosso jornal aqui, todos, né, da rede, você pode mandar mensagem e ficar aí, claro, muito bem informado, que a gente vai atrás das informações também para você, viu? Pois é, e hoje em Petrópolis o dia amanheceu fechado, totalmente nublado, hoje estava fechado mesmo. Ontem à noite uma chuvinha bem fina, estava sobre Petrópolis, não sei lá, pelo menos lá em casa fechou, tinha uma chuvinha bem fina. Deu 4 horas da tarde, fechou tudo, deu 5 horas, já começou a dar uma chuvinha fina. Uma chuvinha fina, de molhar assim, hoje... De madrugada também estava assim, meio chuvinha fina. Hoje amanheceu sem chuva, fina ou grossa, mas tá tudo fechado. Tá tudo fechado, tempo nublado. Vamos então às notícias desta quarta-feira, dia 6 de agosto. Infogripe aponta aumento no número de casos de SRAG em crianças. Taxa de desocupação registra queda no segundo trimestre no país. E Petrópolis tem saldo positivo de empregos em junho. Estado do Rio vai receber investimento de 90 milhões de reais do setor cervejeiro. Centro de distribuição dos Correios de Nova Friburgo paralisa atividades. 2 homens são presos transportando ilegalmente aves silvestres em Petrópolis. E mesmo com prefeito cassado, republicanos pode disputar nova eleição em 3 Rios. E você vai ver também que Petrópolis cria programa oficial para ajudar na busca por animais perdidos. Agora no Correio Serrano, na TV. Chegamos com o nosso jornal, claro, a gente vai olhar o que é a notícia lá na nossa primeira página do Correio da Manhã, edição do Rio de Janeiro, dessa quarta-feira, 6 de agosto, hein? Na linha vermelha... Petistas suspeitam que o STF tenha caído numa armadilha montada por Bolsonaro, tá na página 3, assinado por Thalys Faria. Sabe que eu vi muita gente comentando sobre isso, falando sobre isso, mas enfim, falando que realmente foi isso que aconteceu, mas... A verdade é que agora está preso, não adianta, né? Se foi armadilha ou não, está lá. E oposição obstrui Congresso em troca de anistia de 8/1. Parlamentares ocuparam mesas diretoras exigindo anistia, impeachment de Moraes, fim de foro privilegiado. Está na página 5. Pois é. E tem mais Estados Unidos. Tarifaço passa a valer nesta quarta-feira. Mulheres ganham 20,9% a menos que homens. E ali do lado tem Patrulha Maria da Penha, ganha 50 novas viaturas semi-blindadas. A gente estava falando anteontem a gente falou sobre o agosto, né, lilás de combate aí à violência na mulher, né? A gente vem falando isso, a gente falou sobre a Patrulha Maria da Penha e aqui o governador falando que esse programa ganha 50 novas viaturas semi-blindadas. Muito bom.
Gente, só para constar, o Petropolitano hoje está lá na página 16, porque a gente tem um especial lá na página 12, falando do turismo no Rio de Janeiro, que cresce bastante. Está aí a página 12 te mostrando esse especial. É um especial do turismo no estado, porque o recorde vem sendo batido ano a ano do turismo no estado do Rio, pelo menos no atual governo, tá? Eu vou te falar, muito bom essa foto aqui, É né? espetacular. Olha, Você queria estar aí nesse momento, olha, né? Amplia essa foto aí, ó. Veja como curtir Fortaleza em apenas também. 3 dias. E aqui mostra um roteiro lá de Fortaleza. Tem praia, pontos turísticos, muito bacana. Camucí e também Ceará e Piauí. a culinária, né, lá de Fortaleza. E aí nas próximas, né, tem nas próximas edições ali, né? nas próximas reportagens tem falando sobre outros lugares. Isso aí. Muito bacana. Aqui, no caso, na região Nordeste, mas como eu estava falando, o estado do Rio vem batendo recordes, né, de turismo, e aí tem dedicado uma página a turismo, não daqui, mas sim lá do Nordeste, né, falando um pouquinho aí de um roteiro. Você confere na página 12 hoje. A página do Petropolitano está lá na 16, tá, pessoal? Mas a gente tem que ir para as notícias, né? Porque hoje tem muita notícia para a gente conferir. Após a cassação do prefeito lá, o Joacir Barbaglio, acho que eu pronunciei correto hoje, né? Certinho o nome dele. O município de Três Rios passa aí, vai passar, né? Por uma eleição suplementar para prefeito e vice no próximo dia 5 de outubro. Praticamente tá ali já outubro, viu? Para essas eleições. Os eleitos vão cumprir um mandato de 31 de dezembro de 2028, até, né, 31 de dezembro de 2028, não é isso? Exatamente. Embora Joá tenha sido declarado inelegível, o partido ao qual ele é filiado, Republicanos, ainda vai poder disputar o pleito com outro candidato. Além disso, o Supremo Tribunal Federal negou o pedido de Joacir Barbaglio para suspender a decisão que indeferiu a sua candidatura. Podem se candidatar pessoas filiadas a partidos com domicílio eleitoral em Três Rios até 8 de abril de 2025. Ficam proibidos de participar os candidatos que causaram a nulidade da eleição anterior, como o prefeito cassado Joacir Barbaglio. O prazo para registro das candidaturas termina no dia 29 de agosto. A propaganda eleitoral vai ser permitida a partir do dia 30 de agosto. A diplomação dos eleitos está prevista para até 27 de outubro e a posse será organizada pela Câmara Municipal. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, rejeitou um pedido apresentado por Joa, que buscava suspender os efeitos da decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que determinou a realização de novas eleições para os cargos de prefeito e vice de Três Rios. No entanto, o Supremo não chegou a analisar o pedido. Barroso argumentou que o STF não possui competência para atuar nesse tipo de caso, enquanto não houver a formalização de um recurso extraordinário, o que não havia acontecido. Além disso, o acórdão do TSE não havia sequer sido publicado, o que impossibilita uma atuação da Suprema Corte. Em uma sessão plenária realizada no dia 1º de julho, o colegiado do TSE confirmou por unanimidade a inelegibilidade de Joacir Barbaglio Pereira, mantendo a decisão do TRE-RJ que indeferiu o registro de candidatura às eleições 2024, devido à prática de atos de improbidade administrativa. O tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, mantendo, portanto, a determinação de imediato da realização de nova eleição para os cargos de prefeito e vice-prefeito do município de Três Rios, independente da publicação do acórdão e de eventual interposição de outros recursos. A nova votação vai ser feita nas sessões eleitorais já conhecidas, com urnas eletrônicas, e o voto é obrigatório para eleitores entre 18 e 70 anos. Vão poder votar todos os eleitores com título regularizado e domicílio eleitoral em Três Rios até o dia 7 de maio de 2025. Jovens de 16 e 17 anos e maiores de 70 anos têm voto facultativo. Mesmo quem não votou nas eleições de 2024 pode participar, desde que regularize a situação eleitoral dentro do prazo estipulado pela Justiça Eleitoral. Isso inclui a quitação de multas por ausência ou atualização cadastral.
Pois é, procurado, o Tribunal Regional Eleitoral informou que, de acordo com o calendário eleitoral, as datas das convenções partidárias para a escolha dos candidatos devem ser realizadas entre 20 e 24 de agosto. É um prazo bem curto aí, viu? Somente após essa etapa o registro de candidatura poderá ser feito. Pois é. Tá aí, então vai ter nova eleição em Três Rios, né? Não tem como correr, tem que ir lá votar. E o Sindicato dos Trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios Telégrafos do Rio de Janeiro informou na última terça-feira que o centro de distribuição de Nova Friburgo está paralisado por tempo indeterminado. Uma assembleia está prevista para ser realizada nesta quarta-feira, hoje, dia 6 de agosto. Morador de Nova Friburgo. O CDD Nova Friburgo está paralisado por tempo indeterminado, com uma assembleia prevista para a próxima quarta-feira de amanhã, há 7 dias. O Sindicato dos Trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios Telégrafos do Rio de Janeiro informou nesta terça-feira que o Centro de Distribuição, o CDD de Nova Friburgo, está paralisado por tempo indeterminado. Uma assembleia está prevista para ser realizada nesta quarta-feira, 6 de agosto. Ainda de acordo com o sindicato, os trabalhadores estão em estado de greve desde o dia 29 de julho. A decisão foi motivada pela falta de respostas da empresa responsável pela unidade, que não cumpriu os compromissos assumidos durante uma reunião anterior, mesmo após denúncias e cobranças feitas pelo sindicato. No dia 18 de julho, o sindicato esteve no CDD e ouviu relatos sobre condições inadequadas de trabalho, estrutura precária e desrespeito à legislação. Tá aí. Bom, esperar agora. A gente fala agora do novo boletim Infogripe da Fiocruz, aponta para um aumento no número de casos de síndrome respiratória aguda grave em crianças pequenas, associados aí ao vírus sincicial respiratório. No cenário nacional, as ocorrências associadas a esse vírus e a influenza A continuam em queda na maior parte, né, do país. O Infogripe é uma estratégia do Sistema Único de Saúde voltado ao monitoramento dos casos de síndrome respiratória aguda grave, oferecendo suporte às vigilâncias em saúde na identificação de locais prioritários para ações, preparações e resposta a eventos de saúde pública. No agregado nacional, segundo os dados do painel, há um sinal de queda nos casos de CIRAG nas tendências de curto e de longo prazo. Este cenário reflete a manutenção da queda nas hospitalizações por influenza A e vírus sincicial respiratório na maior parte do país, porém, ainda com níveis elevados de incidência. Nesse último boletim do Infogripe, da Fiocruz, os dados mostram que os casos de síndrome respiratória aguda grave associados aos vírus sincicial respiratório e também ao vírus da influenza A continuam em queda na maior parte do país, mas esse número, né, de novos casos ainda continua em patamares bastante elevados em muitos estados. Segundo o painel, em relação à Covid-19, os casos graves seguem em baixa na maior parte do país. A pesquisadora Tatiana Portela, do Programa de Computação Científica da Fiocruz e do Infogripe, destaca que, mesmo com a tendência de queda, ainda se verifica um número alto de casos de CIRAG em crianças e idosos nas últimas semanas. Segundo a Secretaria de Saúde, em Petrópolis, neste ano, já foram registrados 650 casos de síndrome respiratória aguda grave, sendo 217 por vírus sincicial respiratório e 60 por influenza. A Fiocruz afirma ainda que a melhor maneira de reduzir os números dos casos e a mitigar os impactos da doença é a vacinação, que já está disponível em todo o país. A gente vem aqui reforçar a importância, né, das pessoas estarem em dia com a vacinação contra o vírus da influenza e também contra o vírus da Covid-19, já que a vacina contra esses vírus é a principal forma de prevenção contra os casos graves. A Secretaria de Saúde de Petrópolis informou que já foram aplicadas até o momento 82.450 doses da vacina contra a gripe influenza. No entanto, a cobertura somente do grupo prioritário é de 47,16%. Já a vacina contra a Covid foram aplicadas 4.037 doses. Pois é, tá aí então a taxa de vacinação ainda não está ideal, né?
E a taxa de desocupação no país referente ao trimestre de abril a junho foi de 5,8%, uma redução de 1,2% em relação ao trimestre de janeiro a março. Esse é o menor número já registrado desde 2012. Em Petrópolis, o saldo de empregos também foi positivo em junho. Os dados são da PNAD contínua mensal, divulgada na última quinta-feira pelo IBGE. De abril a junho de 2025, cerca de 6.300.000 pessoas estavam desocupadas no país. Comparado com o trimestre de janeiro a março de 2025, esse indicador recuou 17,4%, equivalente a menos 1.300.000 pessoas. Comparado ao trimestre do ano passado, houve um recuo de 15,4%. Uma redução de 1.100.000 pessoas desocupadas na força de trabalho. Essa retração importante da taxa de desocupação, ela foi motivada por um aumento muito significativo, do que nós chamamos de população ocupada, ou seja, do contingente de trabalhadores. Em Petrópolis foram registradas 2.411 contratações e 2.271 desligamentos, um saldo positivo de 140 novas vagas ocupadas em junho. Desta forma, Petrópolis acompanhou o cenário nacional. O aumento no número de empregados está relacionado ao aumento de trabalhadores informais e também por aqueles que trabalham por conta própria. Ela foi influenciada pelo crescimento da ocupação em diversas formas de inserção, como, por exemplo, trabalhadores sem carteira, trabalhadores por conta própria, ou seja, aqueles com vínculos mais informais, com uma inserção mais informal no mercado de trabalho. O número de pessoas que desistiram de buscar o emprego também diminuiu, sendo o menor desde 2016. Em relação ao trimestre de janeiro a março de 2025, o número caiu 14%. Na cidade imperial, o setor de serviços e o de comércio foram os mais movimentados, com o setor de serviços tendo um saldo positivo de 86 vagas criadas. No último trimestre pesquisado, as áreas que mais cresceram no número de empregados foi o setor público e o privado. Principalmente pelo segmento formal da ocupação, principalmente pelo trabalho no setor público e o com carteira no setor privado. Além desses setores, outras áreas também cresceram. Houve, por exemplo, uma recuperação na indústria, na agricultura, que perdeu bastante população ocupada no primeiro trimestre e agora recupera parte disso. Também uma variação positiva no comércio, no setor de transporte, correio, armazenagem. Agora a gente vai ter que esperar os dados aí de um novo trimestre para saber se vai se manter essa tendência de queda aí. Quando eu falo queda, é queda para bom, tá? Porque não é ruim. A taxa de desocupação aí atingir 5,8% é bom, ou seja, o desemprego está diminuindo no país, mas a gente vai ter que aguardar os novos números para frente aí, porque... Para ver se é uma tendência ou não. Não só tendência, tem o problema aí do tarifaço, né, que a gente vem falando há semanas, né, isso aí pode impactar esses números aí para frente, né, a gente pode ter demissões no futuro, infelizmente. A gente faz agora um rápido intervalo. Na volta você vê que o Estado do Rio vai receber investimento de 90 milhões de reais do setor cervejeiro. Você vai ver também o nosso Correio Esportivo, viu? Correio Serrano volta já. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso,
todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Estamos de volta. E o governador Cláudio Castro prestigiou na última segunda-feira a abertura de um novo centro para recepção de malte importado da distribuidora de bebidas Ambev, no Porto do Rio. Com um investimento de 90 milhões de reais, a estrutura da líder brasileira de bebidas prevê a criação de 400 empregos em solo fluminense. O anúncio acontece no mês da cerveja, data simbólica para a categoria, que só em 2024 movimentou 3,6% do produto interno bruto, gerou 230 mil empregos e faturou 455 bilhões de reais. Segundo o governador Cláudio Castro, a escolha do Rio de Janeiro para receber essa produção do composto básico da cerveja reforça também o posicionamento do estado como um hub estratégico para as indústrias, especialmente em importação,
produção e distribuição. Quando uma grande empresa como a Ambev vai se juntando a outras, como a Savix e outros projetos que a gente tem visto por aí, mais do que gerar negócios, ela entende o seu papel no estado que ela nasceu. Para atender o novo programa de importação de malte da maior fabricante de cervejas do mundo, a Ambev construiu 8 silos de armazenagem de malte, no bairro do Caju, localizado na zona norte da capital fluminense. As novidades fortalecem a cadeia produtiva cervejeira fluminense e representam um marco logístico e econômico para o Rio de Janeiro. Aquela terra ali que ele nasceu, ele pode produzir mais, ele pode ir mais longe, ele pode ajudar. Então já fica de cara, está todo o grupo Ambev, na verdade, e a Ambev, sobretudo, pela profusão de parcerias. Desde o início da gestão do governador Cláudio Castro, o estado do Rio de Janeiro já atraiu mais de 111 bilhões em investimentos privados, com a chegada de aportes realizados por empresas como o Porto do Açu, Volkswagen Caminhões e Ônibus, CSN, Terminal Portuário de Macaé, Nissan, Cláudia HQ, Enel Brasil, Stellantis, Braskem, Nissan, entre outras. Pois é, e olha só, o Rio de Janeiro ultrapassou a marca de 60 mil empregos formais criados no primeiro semestre do ano, com os mais de 15 mil postos de trabalho gerados em junho. O salário médio de admissão, no valor de R$ 2.320,55, é o maior que o nacional. O Rio de Janeiro se mantém entre os 3 estados que mais empregam no Brasil. Fechou o primeiro semestre do ano com a geração de 60.684 postos de trabalho com carteira assinada. E nos últimos 12 meses, foi responsável pela criação de mais de 112 mil empregos formais. Somente em junho deste ano, gerou 15.363 vagas de emprego seletista. O estado do Rio também se destaca com o salário médio real de admissão, sendo de R$ 2.320,55, acima do nacional, que ficou em R$ 2.278,37. Os dados são do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o novo CAGED, divulgado na tarde desta segunda-feira pelo ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. O Observatório do Trabalho da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda identificou que todos os 5 setores de atividade econômica analisados apresentaram saldo positivo em junho. Destaque ficou com o setor de serviços, seguido pelos setores de comércio, construção, indústria e agropecuária. Entre os municípios que mais criaram postos de trabalho em junho estão Rio de Janeiro, Niterói, Campos dos Goitacazes, Angra dos Reis e São Gonçalo. De acordo com o novo CAGED, as mulheres ocupavam 42% dos empregos gerados, enquanto os homens ficaram com 58%. Por idade, o maior saldo de vagas foi preenchido por jovens entre 18 e 24 anos. Por grau de instrução, a maioria dos postos foi ocupada por pessoas que possuem um ensino médio completo. Bom, agora a gente vai conferir o nosso Correio Esportivo, ver o que rola no mundo do esporte com os nossos craques da informação. Começamos agora mais um Correio Esportivo, o momento de focar em esportes aqui na TV Correio da Manhã. Na edição de hoje nós vamos focar em muita coisa, inclusive em glórias brasileiras. Vamos falar final da Copa América Feminina, de Fórmula 1, vôlei, ping-pong e também, é claro, sobre o giro pela rodada com os cariocas no Brasileirão. Emocionante, imprevisível e de tirar o fôlego e no embalo da craque Marta e da goleira Lorena. Nem mesmo o melhor roteirista do mundo poderia prever uma final de Copa América Feminina tão perfeita para o Brasil. O placar final ficou em 4-4. Nos pênaltis, as brasileiras confirmaram a conquista do título por 5-4. Exatamente, Toledo, um jogo absurdo. E a conquista no estádio Casablanca, em Quito, capital do Equador, confirmou a hegemonia verde e amarela no continente. São 9 títulos em 10 edições do torneio. Além do Brasil, apenas a Argentina foi campeã, mas só uma vez. Foi um jogo muito movimentado, um jogo muito interessante e que no final a Marta, mesmo muita gente já falando que ela já estava no final da carreira, ela decidiu mais uma vez. Exatamente, a Marta, que já se aposentou da seleção feminina diversas vezes, ela sempre volta e sempre é importante. Eu acho que isso é interessante, apesar dela se aposentar, sair da seleção, quando ela volta ela faz a diferença e ela ganhou essa final, né, Toledo?
ela conseguiu fazer o gol do empate, depois fez o gol da virada para o Brasil. Acabou que a gente tomou um empatezinho ali para dar mais emoção, para ter mais jogo. E só que nas cobranças de pênalti fomos campeões. E se a Marta é a rainha do futebol feminino, a seleção brasileira são as rainhas aqui da América. Exatamente. A Marta, assim, a gente já pode comparar ela com grandes nomes, né? Isso é claro. Infelizmente, ela não ganhou nenhum ouro olímpico. Chegou perto na última edição das Olimpíadas, infelizmente. Ficou muito perto. Eu pensei que ela ia desistir da seleção brasileira, não foi o caso e conseguiu mais um título. Exatamente. Apesar de não ter ganhado Copa do Mundo, nem ouro olímpico, o individual dela é muito impressionante, a representatividade que ela tem para o futebol feminino aqui no Brasil e também para todo mundo. A Marta é um verdadeiro ícone e é o maior nome, na minha visão, do esporte do futebol feminino. A gente tem, é claro, com sobras, a gente tem grandes nomes lá de fora, é claro, a gente tem que ser considerado também. Mas aqui no Brasil, e o maior de todos, a maior de todas, é claro, é a Marta, é a nossa rainha. E 9 títulos, né, Toledo? 9 títulos em 10 competições é algo que tem que ser muito considerado. Se o Brasil é a maior seleção do futebol masculino, no feminino, pelo menos na América do Sul, nós somos também e com muita sobra. Exatamente, sobra muito porque perder só um título, o Brasil, quando perdeu para a Argentina, foi vice, ou seja, estava em todas as finais. Ou seja, um retrospecto com certeza absurdo. Agora falando sobre o jogo foi muito movimentado, 4-4. Não é raro a gente ver isso normalmente. Em final é mais ainda. E foi um jogo muito bom, o Brasil teve alguns erros, teve um gol contra bizarro durante o jogo também. Mas o jogo foi muito bom, foi um entretenimento, foi um jogo digno de seleção brasileira. E foi um jogo bom de se assistir, porque nunca dava para saber o que ia acontecer. Teve golaço da Marta, um gol absurdo. Teve um golaço de falta também, o 4-4, né? O quarto gol da Colômbia. É um gol de falta muito bonito também. Teve um pênalti que uma jogadora deu uma cabeçada no queixo da outra. É assim, teve de tudo nesse jogo, teve confusão. Foi uma partida de futebol do mais alto nível. Exatamente. Agora, entre os homens, a última rodada do Campeonato Brasileiro não foi tão boa para os cariocas, já que somente o Fluminense venceu. E o Fluminense desencantou no Brasileirão. Na noite deste sábado, o tricolor recebeu o Grêmio no Maracanã e com gol de Everaldo venceu por 1-0 pela 18ª rodada da competição. Esta foi a primeira vitória do time carioca no Brasileirão desde o Mundial de Clubes, encerrando uma sequência de 4 derrotas consecutivas. E outro carioca que não venceu foi o Flamengo, mas que teve um péssimo resultado para a disputa da liderança. O Flamengo empatou com o Ceará por 1-1 no domingo no Castelão, mas manteve a liderança do Brasileirão. De todo modo, viu o Cruzeiro colar mais uma vez na disputa. Toledo, a gente comentou isso da última vez. No Mundial mandaram o Everaldo chutar, ele não chutou no Mundial, porém voltou aqui, teve uns jogos ali ruins, só que do nada desandou a fazer gol. Tá chutando, tá fazendo belos gols, um gol muito bonito inclusive, é um gol que pode não parecer tão difícil, não é tão plástico quanto os que ele fez contra o Internacional, mas esse gol contra o Grêmio é um gol muito difícil de se fazer e um gol, na minha visão, muito bonito. 3 gols em 2 jogos, a fase dele tá boa. Exatamente. Não sei se o torcedor tricolor tem tanta expectativa de ter um 9 como o Everaldo. Eu acho que o torcedor espera um pouco mais de um camisa 9 do tricolor, mas assim, é um resultado muito importante, principalmente para o psicológico. O Fluminense já estava com um psicológico um pouco mais abalado, estava vindo de 4 derrotas seguidas, aí pegou os gaúchos e se recuperou. Exatamente, 2 jogos, 2 vitórias, resultados muito positivos, e agora vai pegar o Internacional de novo para tentar confirmar a classificação, e agora aqui no Maracanã. Tem que confirmar realmente essa boa fase. O time do Fluminense é um time qualificado, não vou dizer que é um time que tem uma grande profundidade, muitas vezes quando faz a substituição não consegue manter muito nível, porém quando os reservas estão fazendo a diferença, é isso que importa. E esse é o caso do Everaldo, por exemplo. Que o Everaldo, apesar de ser o camisa 9, estar jogando, o titular da posição, teoricamente, é o Cano. Exatamente. E ele não estava conseguindo, o Cano não está conseguindo botar tanta intensidade no jogo. Aí o Renato Gaúcho está colocando o Everaldo e a situação para ele estava um pouco complicada, só que agora está começando uma boa fase. Então, eu acho que esse é o papel do reserva que o reserva tem que ter. Quando precisa, tem que entrar e tem que fazer pelo menos a mesma coisa do titular. E ainda nesse embalo de falar de reservas, agora a gente tem que falar sobre o Flamengo. O Flamengo empatou em 1-1, péssimo resultado.
ainda mais pela disputa ali na liderança. Inclusive, na minha visão, foi muito prejudicado pelas mudanças do Felipe Luiz, que não foram tão boas e tão eficazes. Exatamente, o time não conseguiu lidar tão bem com essas mudanças, estava muito alterado, o time terminou o jogo completamente desfigurado, não conseguiu manter a mesma intensidade de maneira alguma, e esses 2 pontinhos podem fazer a diferença, porque apesar de estar na liderança e ter um jogo a mais, o Cruzeiro está jogando muito bem. E pode ser que chegue uma hora que essa conta vai ter que ser paga. Exatamente. Falando sobre essas mudanças ainda, não consegui entender a mudança para colocar o Vitor Hugo no jogo. O Vitor Hugo estava emprestado e já chegou e jogou ali. Para mim não faz o menor sentido. É realmente uma situação complicada. E o Flamengo tem que abrir o olho porque esse ano as coisas estão bem disputadas. Tem outros times jogando bem. O Botafogo e o Palmeiras não estão tão lá em cima na tabela, mas tem que sempre ficar de olho, que às vezes o time não está lá em cima, mas do nada cola na liderança. E o Cruzeiro, é claro, é o grande adversário do Flamengo nesse momento. Então o Flamengo tem que abrir o olho, fez ótimas contratações, tem um time muito qualificado, é o time mais qualificado que a gente tem aqui no país. Só que não adianta ser qualificado e empatar com o Ceará. Exato, e agora o Flamengo joga contra o Atlético Mineiro nessa quarta-feira e a gente traz o resultado na próxima edição. E agora, partindo para os resultados ruins, o Vasco chegou à 7ª partida sem vitória desde a pausa para a Copa do Mundo de Clubes e a 3ª derrota desde a volta. Mas o contexto do jogo contra o Mirassol conseguiu ser ainda mais cruel com o time comandado por Fernando Diniz, que ficou com a sensação de nadar e morrer na praia após sofrer 2 gols em menos de 10 minutos, conseguir empatar fora de casa, mas levar o gol derradeiro no final do confronto. Final de jogo, Mirassol 3, Vasco 2. E o outro carioca que perdeu foi o Botafogo, que foi derrotado pelo Cruzeiro por 2-0 também no domingo. O resultado marcou a primeira derrota do time carioca como mandante no campeonato em mais de um ano. O Glorioso estava invicto no estádio Newton Santos há 16 partidas consecutivas. Olha, Toledo, a situação do Vasco já é uma situação conhecida. O time consegue jogar bem, consegue fazer, ou não necessariamente jogar bem, consegue fazer boas jogadas, enfim. E no final das contas, sai derrotado, o time não está conseguindo converter, e quando consegue converter, tem que jogar contra si mesmo, porque o Vasco tomou 3 gols, 3 falhas individuais. Um frango terrível do Daniel Fusato, um passe ridículo do Maurício Lemos, zagueiro, e depois o terceiro gol, o Lucas Piton falha na hora de dividir, só que ele não é tão alto, então até dá para passar um pano ali, e o Puma Rodrigues, os dois Puma Rodrigues e Piton inclusive, que foram diretamente envolvidos nos 2 gols do empate, os 2 falham porque o Puma Rodrigues não cobre o jogador que faz o terceiro gol. Então, é a mesma boa e velha história do Vasco. O torcedor do Vascaíno não aguenta mais ver o time falhando, é o time que mais falha e gera gol para o adversário no campeonato. E aquele negócio, quando tá jogando bem, não consegue fazer o gol, e quando dá um molezinho, toma o gol. Exatamente, o Diniz tem uma tática muito boa, tem um estilo de jogo muito definido, todo mundo sabe disso, só que os jogadores não conseguem aplicar muito pela qualidade deles, infelizmente muito péssima, né? E agora falando sobre voltando, o Vasco sofreu com a perda do Léo Jardim na última rodada, o goleiro falhou e também Vasco prejudicado também pela arbitragem indiretamente, querendo ou não. Exatamente. E agora falando do Botafogo, o Botafogo teve uma rara noite, um raro dia, né? O time do Botafogo jogou muito mal, tiveram atuações individuais terríveis. Arthur Cabral jogou muito mal, o Marlon Freitas, que é um dos jogadores mais constantes, não estava conseguindo acertar passe. Foi uma atuação muito estranha do Botafogo. Muito claro por conta da ótima atuação do Cruzeiro, que jogou muito bem, conseguiu aplicar seu modo de jogo. O técnico Leonardo Jardim está conseguindo fazer um trabalho muito bom nesse time e está conseguindo tirar o máximo dos jogadores. Exatamente, o Cruzeiro tem um time assim muito rápido, ataca muito rápido, contra-ataca. Também o Botafogo teve um azar que o John falhou no primeiro gol. Ele não saiu e só foi empurrar. E o John que está para ser vendido e o Botafogo tem que buscar alguma reposição. É verdade. E agora, trocando de esporte, a seleção brasileira de vôlei masculino venceu a Eslovênia por 3-1 na madrugada de domingo em Ningbo, na China. O resultado confirmou a conquista da medalha de bronze na Liga das Nações da modalidade e o retorno do time ao pódio após 4 temporadas. O oposto Alan foi o maior pontuador do Brasil, com 18 acertos. E a gente volta agora para o Brasil e vamos falar de tênis de mesa, o ping-pong para os mais íntimos.
já que o atual número 3 do mundo, o mesatenista brasileiro Hugo Calderano, faturou o 4º título da temporada na noite do último domingo, no WTT Contender de Foz do Iguaçu. E 2 semanas atrás, ele já tinha conquistado o WTT Contender em Buenos Aires. O meu xará é o único sul-americano entre os 50 primeiros do ranking mundial da Federação Internacional de Tênis de Mesa. Calderano levantou a taça em Foz do Iguaçu após derrotar o alemão Benedikt Duca, o 12º melhor do mundo, por 4-3. Trocando mais uma vez de esporte, o destaque da última corrida na Fórmula 1 foi brasileiro. Gabriel Bortoleto cruzou a linha de chegada em 6º lugar neste domingo, depois de uma corrida marcada por desafios e disputas intensas no circuito de Hungaroring. Largado na 7ª posição, ao lado de Max Verstappen, o piloto da Sauber demonstrou maturidade e talento ao conquistar mais pontos importantes. Ele conseguiu terminar na frente de nomes como Max Verstappen, Lewis Hamilton e Carlos Sainz. Toledo, nós podemos ver que essa edição aqui foi uma edição muito boa para os brasileiros. Conseguimos ótimos resultados em diversos esportes, aqui no futebol masculino, no futebol feminino. Então foi realmente uma edição aqui muito positiva e a gente torce para muito mais como essa. Exatamente, Hugo. E a gente, é claro, tem que terminar mais uma edição. A gente se vê na próxima com todos os resultados, tanto de Copa do Brasil, de todos os esportes. E a gente, é claro, se vê até lá. Até a próxima edição com as principais notícias do mundo dos esportes. E você vai ver depois do intervalo que Três Rios lidera a abertura de empresas no Médio Paraíba. Pois é, e você vai ver também que moradores de Petrópolis denunciam quedas de energia em várias regiões. Voltamos já. Minha mãe é socorrista do SAMU. Ela trabalha muito ajudando as pessoas. Ela tá sempre pronta para atender todo mundo, em todo canto da cidade. E para atender as pessoas com mais agilidade, agora tem até moto, a motolância, e helicóptero também. Ela me contou que agora o Rio tem muito mais SAMU. É verdade, o SAMU mudou para atender melhor, para chegar mais rápido. O governo do Rio inaugurou mais bases 24 horas, contratou mais socorristas e mais equipamentos. E sabe o que mais? Agora tem SAMU em todos os municípios do Rio. Porque nós, do governo do estado, colocamos as contas em dia e investimos mais de 87 milhões de reais nesse serviço que é essencial, o nosso SAMU. A saúde merece sempre mais. Então, pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Estamos de volta e olha só, a cidade de Três Rios reafirma sua posição como principal polo econômico do Médio Paraíba Fluminense. Os dados são da Juscerja. De acordo com dados da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, entre janeiro e junho de 2025, o município registrou a abertura de 244 novas empresas, o maior número entre as cidades da região. O dado reflete as ações voltadas à simplificação de processos, ao apoio técnico aos empreendedores e às políticas públicas direcionadas ao desenvolvimento sustentável da economia local, consolidando Três Rios como referência regional na atração
de novos negócios. De acordo com o secretário municipal de Indústria, Comércio e Emprego, Márcio Assis, esse crescimento é resultado direto da modernização administrativa e dos incentivos ao empreendedorismo. Segundo ele, os números demonstram o esforço em reduzir a burocracia aplicada às atividades econômicas, otimizando e favorecendo o ambiente de negócios e formalizando empresas em menos tempo, reduzindo custos e atraindo investimentos. E os moradores de Petrópolis estão passando por constantes períodos de falta de energia elétrica em várias regiões da cidade. Nesta época de seca, característica pelos ventos fortes e o excesso de vegetação nos postes do município, esses são os principais causadores da falta de energia elétrica. Ao andar pelas ruas de Petrópolis, é possível observar que a cidade é repleta de vegetação, com árvores que embelezam a paisagem local. Apesar disso, o crescimento desordenado e a falta dos cuidados necessários acabam gerando transtornos indesejados. Os moradores da cidade sofrem com o reflexo negativo da situação. Algumas regiões do município estão sendo atingidas por episódios recorrentes de queda da energia elétrica. Isso porque os postes de energia estão cercados de vegetação que nasce descontroladamente e não recebe os serviços necessários de poda. Além disso, os ventos fortes fazem com que a vegetação danifique ainda mais a fiação. Um dos casos é de Cristina Mendes, professora que mora em Nogueira, e afirma que a região sofre com quedas recorrentes da energia elétrica. Eu moro aqui em Nogueira há 8 anos. Quando eu mudei para cá, eu achei muito estranho, porque o pico de luz, a falta de luz é frequente aqui nessa região, independentemente que se esteja chovendo ou ventando. A moradora relata ainda que já teve eletrodomésticos danificados devido ao problema recorrente de quedas de energia. Aqui em casa mesmo eu já tive algum problema com eletrodoméstico por causa disso. Para quem mora aqui nessa região, é só passar aqui na União Indústria e verificar os postes. É um emaranhado de fios, muita vegetação, falta de poda. Então, são 8 anos que a gente convive com esse problema, sem solução até o momento. Os problemas não atingem apenas o segundo distrito da cidade. O morador do bairro São Sebastião também relatou que os episódios são frequentes no distrito e o problema é o mesmo. Tem uma árvore ao lado da minha casa e essa árvore ela já está tão grande, mas tão grande, que os galhos eles já estão batendo já na altura da fiação e estão em contato com a fiação da energia elétrica. E toda vez que venta, a gente fica naquela apreensão se vai acabar a luz ou não, porque já aconteceram diversas vezes de ventar e, por conta desse contato, acabar interrompendo a energia elétrica da minha casa. O morador relata ainda que já foi feita uma solicitação à Companhia Municipal de Desenvolvimento de Petrópolis, a CONDEP, mas até o momento nenhuma intervenção foi realizada. E a incerteza sobre o fornecimento do serviço essencial continua gerando preocupações. É ruim porque a gente sempre fica com esse medo, a gente não sabe se vai acabar a luz ou não, por conta do peso que o galho acaba fazendo na fiação elétrica. Em junho deste ano, a Associação Unidos por Itaipava oficiou a Enel Distribuição Rio, solicitando a revisão completa dos postes da região e a retirada de fios inativos e emaranhados que oferecem riscos à segurança da população. No início deste ano, diversos episódios de fogo em poste foram registrados em diferentes trechos da estrada União Indústria, em Itaipava. Ainda segundo a associação, os fios acumulados e desordenados não são apenas responsabilidade da concessionária de energia, mas também de empresas de telecomunicações, como telefonia e internet. A falta de manutenção adequada gera uma série de riscos. Um levantamento da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica mostra que o número de vítimas fatais por motivos de acidentes elétricos aumentou em 2024, mesmo em um cenário em que houve queda no número total desse tipo de acidente. Ao longo do ano, 257 pessoas morreram em decorrência de acidentes com eletricidade.
Em julho deste ano, o prefeito de Petrópolis, Ingo Rami, sancionou a lei que obriga as empresas e concessionárias que operam com cabeamento aéreo a manterem os fios alinhados e a retirarem os cabeamentos que estão danificados e causando problema aos postes da cidade. A lei prevê ainda multa de cerca de R$26 mil para aquele que não cumprir com as determinações. Nas cidades, obras para enterrar a fiação chegaram a começar em gestões passadas, na Rua do Imperador, no centro. No entanto, em 2009, o projeto foi paralisado. Em 2018, houve promessa de retomada, mas sem recursos o trabalho não avançou. Na época, o investimento previsto era de R$6.600.000 a cargo do governo do estado. Já em outubro de 2022, foi feita uma nova promessa, mas até hoje nada foi concluído. A Enel, concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica na cidade, afirmou que as podas de árvores são uma responsabilidade da prefeitura e diz que a empresa atua quando os galhos estão em contato com a rede elétrica e após autorização prévia ou por solicitação da autoridade municipal. É aquele jogo de empurra. Nós questionamos a concessionária com envio de imagens que mostram esses problemas na cidade e que certificam que a vegetação está sim em contato com os postes de energia. Mas até o fechamento desta edição não obtivemos retorno específico sobre esses questionamentos. A Prefeitura, por meio da Condep, informou que realiza regularmente podas preventivas em diversas ruas e bairros do município. Quando identificada interferência de vegetação na rede elétrica ou de telecomunicação, a Enel é acionada para as devidas providências conforme sua responsabilidade. Então tá faltando serviço, né? Porque o que a gente viu aí nas imagens é vegetação direto na fiação. Gente, no início do ano teve uma operação na Avenida Central, lá no Alto da Serra, que tinha todo mundo junto, Condep, Enel, tá precisando de novo, não tem essa. Tem que começar de novo a fazer essa revista nos postes. E outra, há quanto tempo eu venho falando aqui que precisa ser feita uma operação conjunta com todas as operadoras e prestadoras de serviço que usam os postes. O poste é da Enel, mas as operadoras que utilizam ali, passam a fiação por esses postes, pagam para estar ali. Precisa-se de um poder público ativo para fazer um chamamento de todas elas e falar, gente, vamos fazer uma limpeza nos postes da cidade. O que tiver inútil ali de cabeamento vai ser retirado. E eu não vejo o poder público se movimentando para fazer isso, tá? Complicado. Pois é. Gente, vamos falar de outro assunto agora, porque olha só, o Ministério Público Federal determinou uma série de medidas para assegurar a segurança viária e o cumprimento de obrigações contratuais no trecho da BR-040, entre Juiz de Fora e o estado do Rio de Janeiro, né? Diante da transição para uma nova concessão. Em despacho no procedimento que acompanha o caso, os procuradores da República convocaram aí uma reunião estratégica para discutir o plano de 100 dias da Agência Nacional de Transportes Terrestres. E aí quem traz todo esse caso para a gente é a nossa repórter Ana Bia, que já está aqui com a gente na redação, ali apurando esse caso, para saber como é que vai ser isso tudo, como é que vai se dar. Vai ser adiado lá o termo lá de ajustamento lá para a nova concessionária. Mas e aí, enquanto a nova concessionária não entra, como é que fica tudo? Bom dia, Ana Bia. Bom dia. Bom dia, Jorge. Bom dia, Roberta. É isso mesmo. O plano de 100 dias foi recentemente institucionalizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. E ela determina que concessionárias assumam os compromissos imediatos com a recuperação dos trechos críticos, melhorias na pavimentação, sinalização, reforço de pontes e viadutos, drenagem, limpeza e roçada da faixa de domínio. A proposta é transformar os primeiros 3 meses da concessão em um marco de respostas rápidas e concretas aos usuários. As procuradoras Luciana e Vanessa, que cuidam do caso, ressaltaram ainda no documento que a eficácia do plano depende da participação ativa das prefeituras, dos municípios e da sociedade civil. E para tratar da execução dos planos, das obrigações da nova concessionária, o Ministério Público Federal marcou então uma reunião
por videoconferência, que vai acontecer no dia 12 de agosto, às 2 da tarde. A reunião vai contar com representantes da ANTT, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, do DENIT, da Polícia Rodoviária Federal, do consórcio Nova Estrada Real, que foi a vencedora do leilão do trecho, da Nova Monsanto, que é uma entidade da sociedade civil, e das prefeituras de Petrópolis, Areal e Três Rios. No mesmo despacho, o Ministério Público Federal cobrou da atual concessionária, a Concer, a comprovação da execução de aceiros e roçadas preventivas no trecho da rodovia em Petrópolis, conforme foi prometido em julho de 2025. A medida visa prevenir incêndios e reforçar a segurança em áreas sensíveis lá da rodovia. A empresa tem um prazo de 10 dias para apresentar documentação e registros fotográficos da ação. Então a gente aguarda aí, né? A Concer ainda tem um prazo para começar a realizar as intervenções, mas o Ministério Público Federal já está pressionando não só a Concer, como também a nova ganhadora da concessão. Jorge, Roberta, de volta com vocês aí para o estúdio. Perfeito, Ana Bia. Obrigado pelas informações. Bom trabalho, Ana Bia. Vamos então à previsão do tempo. Começamos agora mais uma previsão do tempo, hoje trazendo atualizações sobre o clima e a temperatura para esta quarta-feira, dia 6 de agosto. Olha só, a quarta-feira em Nova Friburgo tem previsão de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. Também muitas nuvens à noite, mas dessa vez sem possibilidade de chuva. As temperaturas devem variar entre mínima de 10 e máxima de 19 graus. Já em Teresópolis, a previsão também é de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde que seguem até a noite. Os termômetros devem variar entre mínima de 11 e máxima de 19 graus. Em Petrópolis, vai ser como em Teresópolis, também dia de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas devem variar entre mínima de 12 e máxima de 19 graus. Já em Paraíba do Sul, não vai chover, viu? A previsão é de sol entre nuvens e os termômetros devem variar entre mínima de 14 e máxima de 24 graus, como vocês podem acompanhar ao lado. E para finalizar, a nossa previsão do tempo, em Três Rios, o dia será de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer, mas sem possibilidade de chuva. As temperaturas podem variar entre mínima de 14 e máxima de 25 graus. Bem, previsão finalizada. Aproveite o dia e mantenha-se informado sobre as condições climáticas locais. Até a próxima! Pois é, gente, terminando a nossa edição por aqui. Amanhã, 7h30, a gente tá de volta e fica ligado aqui na TVC para ver, claro, toda a nossa programação e ficar bem informado. Gente, até amanhã. Tchau. Tchau, tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.